Graça e paz, lindonas. Vamos lá, porque essa semana tem muita coisa boa da parte de Deus para nós. O texto nosso hoje vai ser Deuteronômio 11:11. Você é boa de geografia? Deuteronômio é um livro assim que vai repetir muita coisa do que foi falado com Moisés para passar para o povo, né? A gente vai encontrar algumas repetições de leis, preceitos, algumas explicações a mais. Mas é o momento final, momento de despedida de Moisés, então ele tem que frisar bem para o povo, né? Papai do Céu é lindo, ele não só fala, mas ele confirma a vontade dele para nós. Então é o preparo para entrar na terra prometida. E esse versículo ele vai esclarecer algo que a gente precisa ter como uma lição valiosa. A terra que estais a possuir é uma terra de montes e de vales. A gente inadvertidamente acha que quando a gente está na conquista, só vai ter lugar alto, só vai ter lugar ensolarado, só vai ter aquele negócio de deserto, já passou, a parte difícil já foi, agora é só vitória, não é verdade? Só que não, meninas, não é. Essa terra, essa conquista, ela é prometida por Deus, ela é garantida por Deus, mas ela é uma terra de montes e de vales. E não pense você que o desafio está só nos vales, não tá? O que é o vale? O vale é uma depressão. Talvez algumas das meninas que estão me ouvindo agora sabem bem de perto, por experiência própria, o que é um vale, porque já passou pelo vale da depressão. Depressão é um buraco. O vale é esse lugar entre montes que fica bem embaixo. É um lugar úmido, é um lugar com pouca luminosidade, é um lugar difícil. É um lugar para se passar, não um lugar para morar. Mas não pense você que o monte é um lugar tão fácil também para estar, não, tá? Porque essa elevação, ela não é plana para começo de conversa, né? Então você tem que subir. E se você já fez alguma caminhada em um lugar alto, você sabe que requer muito mais preparo num lugar alto. Subir numa rua, né, num monte qualquer coisa que seja para cima, queridos, o esforço é muito maior. A respiração, ela é falha. A gente tem muita dificuldade de manter uma caminhada assim, digamos, normal. Se você está subindo, aí você tem que ter um preparo maior para subir, tá ligado? Você tem que treinar essa respiração, você tem que melhorar a sua condição respiratória, os seus músculos têm que estar melhor preparados para subir. Não é tão fácil assim estar sempre nos montes, mas a terra é de montes e de vales. Outra coisa que eu quero te falar é que você tropeçar e cair num vale, do chão ninguém passa. Mas no monte, se você der a bobeira de tropeçar numa pedrinha pequena que seja, se você tiver um deslize desse no monte, o tombo é muito feio. Essa primeira cidade seria Jericó, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Você se lembra daquela passagem onde Jesus conta a história do bom samaritano? Ele fala que descia de Jerusalém um homem para Jericó. Jerusalém era uma cidade, nesse momento nem existia Jerusalém ainda, né? Ela seria ainda instituída. Mas Jerusalém é uma cidade que ficava quase a 800 metros de altitude. E Jericó é a cidade mais baixa do mundo. Ela fica quase 200 metros abaixo do nível do mar. Eu quero falar sobre o nível do mar. Existe um nível, existe uma linha do normal. E aí você decide se vai ficar em Jericó, se você vai para Jerusalém. Existe o nível da normalidade, do comum, do todo mundo, do povão, do geral, da maioria. E existe a depressão, o vale, e existe o monte. Se você vai para Jerusalém, se você vai para Jericó, isso é sua escolha. Na história, você vê que os homens passaram por poucas e boas, porque desciam de Jerusalém indo para Jericó. Agora, a proposta de Deus é que a gente comece em Jericó e chegue a Jerusalém. A primeira cidade não era por acaso. A ser conquistada era Jericó. Então eles iam começar bem no vale, né? Eles vieram do deserto, vivendo toda aquela dificuldade que foram esses 40 anos e começariam nesse vale. Mas Deus tinha para eles promessas de muitos montes. O maior monte de Israel é o Monte Hermon.
ele está lá no Salmo 133, você conhece bem. O Mar Morto também está lá, nas terras de Israel, né? O Mar Morto é a maior depressão do mundo. Qual é a cidade mais baixa? Mas a maior depressão do mundo é o Mar Morto. Tudo corre para lá, tudo deságua no Mar Morto. Mas existe uma promessa, você sabe, né? O profeta Ezequiel, ele disse que saía do limiar do templo, de debaixo do trono, saía água. E essa água, ela se tornava um rio muito caudaloso. E esse rio, por onde ele passava, ele levava vida. E ele desaguava no Mar Morto, e o Mar Morto passava a viver. Até a mais profunda depressão, quando se encontra com a presença de Deus, ela muda o quadro. Essa promessa geográfica ainda vai se cumprir, mas na nossa vida, quem sabe na sua, você é testemunha como eu, de que mesmo na maior das depressões, quando a presença do Senhor nos encontra, aquele buracão passa a ser um lugar de vida e passa a ser um testemunho do poder amoroso do Senhor. Deixa eu voltar no Monte Hermon então, para você não esquecer. O Monte Hermon é a maior elevação de Israel, ele fica a quase 3.000 metros de altitude. E ele é famoso, como eu falei há pouco, por causa do Salmo 133 para nós, que não temos tanta intimidade lá com a Palestina, né? O Salmo 133 ele vai falar como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo e é como o orvalho do Hermon. O orvalho do Hermon, querido, era o gelo que se fazia ali. Ele era tão alto que o cume do monte congelava. Então todo o sereno, toda a chuvinha, toda a água era retida ali. No cume do monte formava-se aquela capa de gelo. Quando o calor aumentava muito, quando ficava insuportável quase a caminhada ali, o sol começava a derreter essa geleira do Hermon e o vento passava por ele e trazia aquelas gotículas, trazia aquele frescor. Quando derretia ainda mais, essa geleira descia em formato de um riacho que ia regando toda a terra. Ah, como é bom ter uma terra de montes e de vales. Às vezes eu estou no vale e você é o meu Monte Hermon. Você é aquela pessoa que Deus vai usar, como o Salmo 133 fala, na nossa união, e fazer com que aquilo que você reteve, aquilo que você guardou, aquilo que foi reservado em você, acabe trazendo para mim um frescor, trazendo uma vida, trazendo um renovo. Ah, como é bom, como é agradável quando o povo de Deus vive unido. Eu quero ser o seu irmão. Eu quero ser o irmão de alguém que esteja passando por um vale. A gente não vai poder evitar que ninguém passe por vale. Nem o nosso próprio vale a gente evita. Não tem como a gente escapar dele. Afinal de contas, a terra que nós vamos possuir, ela tem montes e tem vales. Mas como é bom saber que quando eu estou passando por um momento difícil, tem uma amiga, tem uma palavra, tem alguém que pode trazer esse frescor, que pode trazer esse renovo na minha vida. Seja o irmão de alguém, ajude alguém. E quando você estiver no vale, pode ficar tranquilo que lá não é lugar da sua morada não, tá? Vai passar, faz parte. Você é boa de geografia? Se você é boa de geografia, hoje você aprendeu que é normal a gente passar por momentos de montes e momentos de vales. Para passar pelo monte, a gente tem que ter um preparo, a gente tem que exercitar para subir nesse monte e aguentar ficar lá. Mas que inevitavelmente nós vamos descer e vamos passar por momentos de vale. Qualquer que seja o momento, importante é que nós estejamos onde nós temos que estar. E se nós pudermos abençoar alguém que naquele momento está passando por uma dificuldade, sejamos o irmão dela. Você é boa de geografia?